Você tem um pai, tá? Esse pai é Deus. Então, o devocional de hoje, 24 de janeiro, a gente vai cumprir mais essa missão sem desculpa, tá? Então, compartilha para alguém que precisa ouvir essa mensagem e que acha que não tem pai, tá bom? Você tem um pai, pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Salmos 68, 5, 6. Por um longo tempo fui prisioneiro do medo, um menino assombrado por receios simples da vida. Até ativarmos tudo isso, como participar da aula de educação física, como ter atividades do cotidiano, como tudo isso provoca tensão e conflito. Pois duvidava de minha capacidade, sentindo-me capaz e comparando-me às outras crianças. Minha busca por refúgio era literal. Eu desejava viver escondido, sob a proteção da minha mãe. Hoje reconheço que minha fragilidade e insegurança se originaram de crises familiares constantes e de ausência paterna, um vazio deixado pela figura do meu pai. Talvez possa parecer dramático para quem não enfrentou a orfandade, mas para quem viveu em um lar disfuncional e carente de paternidade, essa experiência faz todo sentido. E direção, moldando nosso destino. As paralisias humanas, como medos, inseguranças e vergonhas, frequentemente têm suas raízes na ausência de paternidade. Muitos vivem sem vontade, sonhos ou propósito, como resultado desse vácuo. Ninguém planeja viver uma existência vazia. Posso afirmar isso com convicção, pois experimentei essa realidade. Preciso, porém, dizer a você que eu encontrei um pai e todo o meu vazio foi preenchido e de seu lugar com alegria, de uma vida cheia de propósito. Independentemente de como sua vida está hoje, fruto da ausência paterna ou não, ainda há tempo de você realizar a sua trajetória. Deus é um Pai real e perfeito, que jamais nos decepciona ou abandona. Aceite sua filiação. Passe a realizar com o Pai e a se relacionar com Ele. E então permita-lhe restaurar tudo aquilo que um dia lhe causou feridas. E a leitura bíblica de hoje é Gênesis 18, nessa nossa Bíblia aqui gigante, a King James. Então vamos lá. Em Gênesis 18 está escrito assim: E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé com ele. E quando ele os viu, ele correu para a porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. E disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de seu servo. Pegue um pouco da água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão,
e confortarei os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste ao vosso servo. E eles disseram: faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom. E o deu a um jovem, e ele se apressou para prepará-lo. E ele pegou a manteiga, o leite e o novilho que havia preparado e colocou diante deles. E ele ficou em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. E eles então disseram: onde está Sara, sua esposa? E ele disse: eis que está na tenda. E ele disse: eu certamente retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade. E cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também tão velho? E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço. Vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por ele, porque eu conheço que ele ordenará os seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e farei deles, e farei se eles fizerem segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava de pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos e os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na terra, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu assim: eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5
dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta dos 5? E ele disse, se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez, se porventura se acham 40 ali. E ele disse, não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse, não se ire o Senhor, e eu farei, se porventura se acharem 30 ali. E ele disse, não o farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse, eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse, não a destruirei por causa dos 20. E ele disse, não se ire o Senhor, e ainda o farei somente esta vez, se porventura encontrarem 10 ali. E ele disse, não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar. Então ele questionou o Senhor se encontrasse 50 pessoas, 50 justos, em Sodoma, se o Senhor destruiria aquela terra. E o Senhor disse que não. Depois ele disse, se eu encontrar 45, não. Se eu encontrar 40, não. Se eu encontrar 30, não. Se eu encontrar 20, não. Se eu encontrar 10, não destruirei Sodoma. Fantástico, né? Então fizemos a leitura aí de Gênesis 18. Você precisa fazer isso todos os dias para crescer em espírito, não em conhecimento, em sabedoria, tá bom? Também fazemos isso na leitura de Provérbios. Dentro da mentoria temos um treinamento chamado Sabedoria Paterna, onde fazemos a leitura de Provérbios explicada, ok? E a palavra de hoje, do dia 24, é filiação. Você precisa se sentir filho de Deus, ok? Então aí terminamos aí a nossa missão, a nossa live número 38/2025, e agora vamos passar para a live 39, ok? Forte abraço, até mais.